Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Deus abençoe a vida do vosso pastor Paulino. Quero louvar a Deus por essa mocidade tão ungida, tão abençoada, bem preparada, que se preocupou em oferecer para Deus um congresso com o seu melhor. A gente percebe isso nos hinos ensaiados, na ligação da igreja, nos irmãos que estão presentes. A Deus seja toda a glória, mas que a vitória nossa é nossa. Deus abençoe, aleluias, parabéns. Deus abençoe também a vida do nosso irmão Claudinei, é isso mesmo? Ah, ele aqui. Deus abençoe. Eu estou um pouquinho rouca, infelizmente eu não tô tão privilegiada quanto a Lucinha, que tem esse gogó de ouro. Então, se puder dar uma melhoradinha no retorno, só aumentar mais um pouquinho, vai me ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, igreja. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou como? Como é que se apresentou? Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o... É pouca voz para muita gente. Mas vós sereis batizados com o... Oh, glória! Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis poder. Recebereis? Poder. Recebereis? Poder. Recebereis? Poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o... Espírito. Ao descer sobre vós o... Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Judeia como em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que é que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Diga amém por essa palavra. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, segure a mão do irmão que está de pé ao seu lado. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Deus! Oh, presença santa! Quantos aqui desejam ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui desejam ouvir Deus falar? Quantos são dependentes dele? Aleluia! Fecha os teus olhos, abre a tua boca e comece a pedir ao Senhor. Peça ao Senhor em oração. Quantos podem começar a orar neste momento? Quantos podem começar a entrar em oração e a pedir ao Senhor: Senhor, fala com a tua igreja. Senhor, fala comigo. Senhor, renova a minha vida. Cadê você que ora? Cadê? Cadê o crente que ora? Cadê? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, na tua casa, neste lugar chamado casa de oração, porque desejamos ouvir a tua voz. Não estamos aqui apenas porque é domingo, mas estamos aqui porque não temos para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Como foi cantado aqui, a nossa vida é tua, esta igreja é tua, este ministério é teu, esta mocidade é tua, o círculo de oração é teu. Os irmãos que estão aqui
dentro são teus, os irmãos que estão lá fora são teus também. Esta rua é tua, este bairro é teu. E eu quero te pedir, cerca esse lugar com muralhas de fogo. Vai quebrando toda a resistência do nosso adversário, todo levante do nosso inimigo contra essa festividade, contra este conclame celestial que se faz nesta cidade. E em nome de Jesus, glorifica o teu nome pelo poder da tua palavra. Nós já sabemos que desde quinta-feira o Senhor está salvando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está manifestando a tua glória. E hoje nós declaramos que não será diferente, porque nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. E nós estamos aqui porque cremos, porque acreditamos e porque profetizamos assim. Em nome de Jesus, fica conosco e manifesta, Senhor, a tua glória. Continua falando aos nossos corações pelo poder da tua palavra, a tua palavra que é poderosa para convencer, para corrigir, para redarguir, para avivar, para incendiar. Glorifica o teu nome e faz como tu queres. É assim que essa igreja ora e concorda no nome santo de Jesus. E quem assim concorda, diga amém. Ainda antes de tomar o seu assento, dá uma sacudidela na pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você tem poder. Não, muito baixinho, muito baixinho. Sacode ela e diga: você tem poder. Isso, se assente poderoso, dando glória a Deus. Oh, aleluia. Está quente, eu não sei se é o fogo ou se é calor, mas já estou sentindo, aleluia. Oh, glória. Eita, Jesus querido. Meu Deus, como é que vai ser isso aqui, gente? Eu já estou sentindo a pradaca. Jesus de Nazaré. Jesus é lindo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele se destina justamente a isso, a falar sobre os Atos dos Apóstolos. E na verdade ele vai traçar para nós o início e a diretriz dos rudimentos da igreja primitiva, de como começou os alicerces e a base da igreja. E a Bíblia vai dizer que logo nos primeiros dias, depois de Jesus já ter ressuscitado, oh meu Deus, foi embora totalmente, não faça isso comigo não, foi-se embora totalmente, volta aqui do jeito que estava antes. Logo nos 40 dias em que Jesus, depois de haver ressuscitado, ainda passeou e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis do seu poder, da sua glória, ele vai deixar algumas orientações e algumas direções finais aos seus discípulos. E por que é que ele vai fazer isso? Porque enquanto ele estava presente na terra, não havia necessidade do templo e nem da igreja, porque aonde Jesus estava, o poder de Deus se manifestava. Mas ele já estava deixando algumas orientações para o seu momento, para a sua assunção. Ele voltaria da onde ele veio e ele precisava deixar os seus discípulos preparados. E ele precisava que esta igreja estivesse pronta para poder militar na sua ausência e não na sua presença. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, ele vai dizer aos seus discípulos: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, qualquer que quiser ganhar a sua vida por amor, perder a sua vida por amor de mim, já ganhou. E qualquer que quiser ganhar a sua vida, já perdeu. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma? Na verdade, naquela palavra, Jesus já estava preparando os seus discípulos para sobreviverem na sua ausência e não na sua presença. Jesus já estava dando para eles direções de como se manterem, porque crer com Jesus presente é uma coisa, adorar com Jesus presente é uma coisa. Ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, ver Jesus batizando, ver Jesus salvando, ver Jesus curando o leproso, ver Jesus levantando o aleijado, ver todas essas manifestações diante dos seus olhos é uma coisa. E o que Jesus está fazendo é promovendo edificação dos seus discípulos, para que eles tenham fé o suficiente para crer no poder e nos milagres de Jesus, não na sua presença, mas na sua ausência. É por isso que antes mesmo dele ir até o Calvário, ele vai liberar uma palavra para os seus discípulos e ele vai dizer assim: eu vos dou o poder.
e eu vos dou poder. Jesus também vai dizer: não se maravilhem pelas coisas que vocês veem eu fazendo, porque coisas maiores do que essas que eu estou fazendo, vocês farão. E farão aonde? Na minha presença? Não, na minha ausência. Jesus está falando do poder com que a igreja e que com os discípulos iam se manifestar na sua ausência. Era na sua ausência, mas não era na ausência do seu Espírito, porque ele vai dizer: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o outro, o Consolador, e ele estará convosco segunda, quarta e sexta, terça, quinta e domingo. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluias. E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus então está preparando os seus discípulos para sobreviverem na sua ausência. E agora nesses 40 dias ele vai trazer mais uma vez a manifestação da sua palavra de poder. Antes mesmo de ter sido morto, ele vai dizer: e eu vos dou poder. E eu vos dou poder. E eu vos dou poder. E esse poder é para quê? Poder para curar. Ele disse assim: vocês entrarão em cidades e abençoarão os lugares que vocês forem recebidos com paz. E se esse lugar receber bem vocês, a minha paz será sobre este lugar. E se não for, vocês terão autoridade para sacudir a poeira dos vossos pés e das vossas vestes e sair dessa cidade e retirar a minha paz e a vossa paz dessa cidade. E eu vos dou poder. Poder para quê? Para curar os enfermos, para expulsar demônios. E eu vos dou poder para quê? Para arrebentar cadeados, correntes e grilhões. E eu vos dou poder. Poder para quê? Ele vai dizer: vocês comerão até coisas mortíferas e estas coisas não lhe farão dano algum. É muito poder, igreja. Ele disse que daria poder para esmagar a cabeça da serpente. É muito poder. Porém, isto tudo ele falou enquanto estava presente. Ele havia liberado esta palavra. Esta palavra era uma promessa que ainda não tinha se cumprido. Era uma palavra, mas ainda não tinha se cumprido. E agora, depois da sua ressurreição, agora nós vamos ver como a igreja vai nascer e em que contexto Jesus vai deixar a igreja preparada para nascer. E uma vez mais ele vai manifestar a sua palavra, e ele vai dizer assim: antes de ser assunto aos céus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, era a promessa a qual disse ele que de mim ouvistes, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aquele poder a qual o Senhor disse que os apóstolos e que os discípulos seriam revestidos para curar, para expulsar demônios, para manifestar a sua palavra na Judéia, Samaria, nos confins da terra, só iria se cumprir em Atos capítulo 2. Por quê? Porque era um poder que dependia da presença do Espírito Santo e não da presença de Jesus. É por isso que um sobe enquanto o outro está descendo, para fazer cumprir aquela promessa. Eles então se mantêm em Jerusalém. Era necessário se manter em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a capital da adoração. Jerusalém é onde o povo se reúne. Jerusalém é onde tem a escola bíblica dominical. Jerusalém é onde a gente busca em consagração. Jerusalém é a capital da religião, a capital da minha fé. E o que Jesus está dizendo é: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque é lá que a promessa vai se cumprir. Era necessário que eles se mantivessem naquele lugar. Por quê? Porque eles já conheciam a palavra, eles já tinham andado com Jesus, eles já tinham provado das suas maravilhas, eles tinham comido com Jesus, mas eles ainda não tinham experimentado do poder que o Senhor tinha falado. Perceba que todas as vezes que Jesus se manifesta aos seus discípulos, na maioria delas ele vai dizer: homem de pouca fé, porque ainda sois tão tímidos, porque ainda não creis. Isso tudo por quê? Porque faltava poder. E o que Jesus está dizendo é que esta igreja, que estes apóstolos, é que este povo vai fazer uma obra maior do que a que ele fez enquanto ele esteve aqui. E para que isto aconteça, eles precisam de poder. Eles precisam de poder. Eles precisam de poder. Obra de Deus não se faz sem poder. Demônio não se expulsa sem poder. Não dá para pregar evangelho sem poder. Não dá para fazer oração da cura sem poder. Não dá para entrar com ousadia no Santo do Santo sem poder. Não dá para cantar sem poder. Não dá nem para fitar coxinha de galinha na cantina sem poder. Não dá para fazer a obra de Deus sem poder. Gente que limpa banco sem poder de Deus, limpa banco reclamando. Gente que frita coxinha na cozinha sem poder, frita murmurando. Gente que chega na igreja sem poder, ora a Deus murmurando. É por
por isso que nós dependemos de poder para fazer a obra de Deus. E é por isso que Jesus está dizendo: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque sem poder a igreja é massacrada. Sem poder vocês vão ser massacrados. Sem poder o sistema vai acabar com vocês. Sem poder o governo vai acabar com vocês. Sem poder a Constituição vai acabar. Não ausente-se, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não tiverem poder. Era necessário poder. Jesus fazia coisas tremendas em carne. Isto se dava, obviamente, porque ele era o Filho de Deus e cheio de poder. Você perceba que os discípulos ainda não tinham recebido a autoridade e o domínio desse poder. Às vezes o Senhor, ele libera uma palavra e é necessário que nós esperemos o cumprimento daquela palavra. Não é porque ele falou que já determina que eu esteja autorizado a usar aquela palavra. Ele disse: eu vos dou poder. Uma coisa era ele dizer e eu vos dou, outra coisa era eles receberem. Ainda não tinham recebido. Já tinham ouvido, mas ainda não tinham recebido. E por isso eles precisam ficar em Jerusalém. João Batista, quando veio anunciando e pregando o reino de Deus, ele era o homem habilitado por Deus para dar início e abertura à pregação do evangelho sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que este homem era poderoso. E qual é a função de João Batista? Anunciar, preparar. Porque qual é o paradigma e a base da igreja? A base da igreja é anunciar. Se a igreja não anunciar, ela não é igreja. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Antes de Jesus ser assunto aos céus, o versículo de número 9, é o versículo da entrada triunfal de Jesus. Jesus vai ser assunto, vai sair em carne e em corpo desta terra para adentrar ao reino dos céus. Neste momento vai se cumprir a palavra do salmo messiânico de Davi, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O porteiro pergunta porque ele não sabe quem é o Rei da Glória. O porteiro pergunta porque o portão nunca foi aberto. Quem é que está indo adiante de Jesus comunicando isso? Os anjos, a comitiva angelical. Por quê? Porque Cristo não chega em lugar nenhum se primeiro ele não for anunciado. Então os anjos vão adiante dele dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. O que os anjos estão dizendo, parafraseando a questão, é isso aqui: abre a porta, porque quem é digno vai entrar. Abre a porta, porque quem é digno vai entrar. E por que os anjos vão adiante dele? Porque antes de Jesus chegar em um lugar, ele precisa ser anunciado. Não há absolutamente nenhuma autoridade, nenhum diplomata na terra que tome a tribuna, que tome a palavra antes de ser anunciado. Até a irmã Camila, que não é coisa nenhuma, antes de segurar esse microfone, foi anunciada pelo pastor. Tem convidados hoje aqui que foram anunciados depois de já terem chegado nesse lugar. Nós precisamos entender: a Dilma, nossa presidenta, ela não assume a plenária, ela não segura o microfone se primeiro ela não for anunciada. Gente importante vem primeiro. É por isso que o profeta Isaías vai falar da voz que clama no deserto. Quem é essa voz? João, a voz que clamava no deserto. E o que é que ele fazia? Ele anunciava a palavra. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele era tão poderoso, porque o culto dele era no deserto. Não tinha parede, e a Bíblia diz que o culto dele ficava lotado. Aqui, irmão, já é muito grande e não é fácil de encher, mas é possível. Agora você imagina encher o deserto. A Bíblia diz que era uma multidão que se perdia de vista. Encher um lugar que não tem parede é muita gente. E nessa época não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha spot na rádio, não tinha cartaz, não tinha carro de som, não tinha nada que viesse ajudar a divulgar o culto de João Batista. Mas Camila, está falando isso para dizer que é pecado? Não, não é pecado. Só estou falando isso para dizer o tamanho da desvantagem que João Batista tinha em relação a nós. Não tinha nem microfone, nem caixa de som. Sabe como é que a palavra era pregada? Ele pregava a palavra aqui, os primeiros 20 que ouvissem levavam a palavra para trás e ela ia reverberando na multidão. Era assim que era pregado, porque era muita gente. A palavra dele não tinha muita ética. Ele era um camarada que não tinha muita ética social.
especial. O culto dele não tinha chaves de campanha com doutrina triunfalista nem de prosperidade. Ele trazia uma palavra que era forte, mas que era verdadeira. Ele dizia: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. E ainda assim o culto ficava lotado. Sabe por quê? Porque o que o povo está procurando não é apenas uma palavra que massageia o ego. O que o povo está procurando é uma palavra verdadeira. Você acha que todo mundo que estava no culto de João Batista gostava do que ele falava? Não gostava, porque é verdade assim. A gente não gosta, mas fica lá para ouvir. A gente não gosta, mas vai lá para poder ouvir. Você acha que todo mundo que está aqui gosta das verdades que são ditas? Não gosta não, mas domingo que vem volta para ouvir, porque é esta verdade que nos conserta, é esta verdade que nos corrige, é esta verdade que nos confronta. João Batista então aparece anunciando, e ele tinha poder para isso. Tinha muita coisa que o culto de João Batista não tinha, mas tinha uma coisa que ele tinha. E o que é que ele tinha? Ele tinha verdade na boca. E mais o que é que ele tinha? Ele tinha poder de Deus na vida. Mas Camilo, o que é que não pode faltar para a igreja? Não pode faltar para a igreja verdade, e não pode faltar para a igreja poder. A igreja sobrevive sem tudo aquilo que ela tem hoje, mas a igreja nunca sobreviverá se ela não tiver em sua boca uma palavra de verdade. João Batista aparece pregando uma palavra de verdade, uma palavra com poder. E enquanto ele prega aquela palavra, o deserto vai se enchendo. E por causa do poder que ele tinha, o povo começa a pensar que ele era o Cristo, porque ele era muito poderoso. E o povo começa a dizer: João Batista, fala a verdade, tu és o Cristo. Não é possível, tu deves ser o Cristo. Fala a verdade, tu és o Cristo. E a Bíblia vai dizer assim: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Aquele que vem após mim já é antes do que eu, porque foi nascido primeiro do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a alparca dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim, este vos batizará com fogo. Aleluia. Então é porque é que você está anunciando, João Batista? Eu preciso anunciar. Isso aqui sou eu parafraseando. Eu preciso anunciar, porque Cristo não vem enquanto ele não for anunciado. Cristo não aparece enquanto ele não for. Ele não se manifesta enquanto ele não for. Ele não aparece no contexto enquanto ele não for. A promessa não se cumpre enquanto ele não for anunciado. João Batista é a tipologia da igreja que Jesus quer na terra. Uma igreja que tem verdade, uma igreja que fala com poder, e uma igreja que anuncia. Tem que anunciar. Como eu já disse aqui, não há absolutamente nenhuma personalidade importante sobre esta terra que assuma um contexto, que entre num cenário, que segure um microfone, que assuma uma tribuna sem ser anunciada, que fará o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das características principais da sua vinda, arrebatamento da sua igreja e juízo é esta. Ele vai dar esta característica. Ele vai dizer que ele não vem enquanto este evangelho não for anunciado, ou seja, enquanto o nome dele não for manifesto em todos os lugares. Por quê? Porque Cristo não aparece enquanto ele não for anunciado. A igreja não pode perder a característica de anunciar. Só que o que o Senhor está dizendo é: fiquem em Jerusalém, porque enquanto vocês não tiverem poder, vocês não vão conseguir anunciar como se deve. E eles ficam em Jerusalém, esperando a promessa. Qual promessa é essa? A promessa de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de serem revestidos de poder. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado de novo e diga para ela: você tem poder. Você tem poder, diga para ela. Desse jeito é por isso que ela não está acreditando. Pega a mão dela, segura na mão dela, segura na unção de Deus. Se só de pegar na mão dela você já sente alguma coisa, já solta um glória. Agora soltou, agora sacode ela e diga: você tem poder. Oh, aleluia. Essa igreja precisa se manifestar com poder. Nós precisamos fazer a obra de Deus com poder. Esta igreja, ela ainda não podia fazer isso, porque ela estava esperando o cumprimento dessa promessa. Deus te abençoe, minha irmã. Ela estava esperando
o cumprimento dessa promessa, eles precisavam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Escute isso aqui: quem não tem poder tem que ficar em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do refúgio, Jerusalém é o lugar da proteção. Jerusalém nos dias de hoje tipifica a igreja local, a cobertura espiritual, a igreja que precisa ser protegida, o povo que está coberto, alguém que pertence a um departamento. Jerusalém também tem essa tipologia enquanto nós estamos na terra. E o que Jesus está dizendo é: fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês não têm poder para sair de Jerusalém. Jesus já tinha tido uma prova dessa. Quando ele entrou por Samaria. Você sabe que uma viagem até a Galileia precisava e fazia com que o judeu passasse pelas terras de Samaria. Só que judeus e samaritanos não se comunicavam. Por causa disso, a viagem que um judeu fazia até chegar a Galileia, para não ter que entrar em Samaria, ela durava 6 dias. O camarada saía de onde ele estava e para poder chegar até a Galileia, ele dava uma volta na cidade de Samaria, só para não ter que entrar na cidade de Samaria, porque judeus e samaritanos não se comunicavam. Quem tem preconceito ainda não recebeu o poder. Os discípulos estavam vestidos de religiosidade, os discípulos ainda estavam vestidos de preconceito, e judeus e samaritanos não se comunicam. Então todo mundo que fazia esse trajeto fazia em 6 dias, mas Jesus vai fazer esse trajeto em 3 dias. Por quê? Porque ao invés de dar a volta pela cidade de Samaria, ele entra bem por dentro dos portais de Samaria. E a Bíblia vai dizer, João capítulo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegando em Samaria, ele se assenta junto à fonte de Jacó, e ali ele espera uma mulher samaritana. E ele, ao ela se aproximar, ele começa a estabelecer um diálogo com ela. E os discípulos que estão em volta, escute isso aqui, eles estão tendo a oportunidade de manifestar poder, mas eles ainda não entenderam o que é poder. E quando eles veem Jesus conversando com uma mulher samaritana, sendo ela samaritana e ele judeu, começam a razoar nos seus corações: será que ele não sabe que esta mulher é samaritana e que judeus e samaritanos não se comunicam? Aí Jesus vai liberar uma palavra e vai dizer assim: faz o seguinte, pega um dinheiro e vai comprar comida, e dispensa eles daquele cenário, dispensa eles da fonte de Jacó, e automaticamente dispensa eles também de terem a oportunidade de ver o que alguém com poder é capaz de fazer. Eles não estavam preparados para isso. Sabe por quê? Gente que não está preparado para ver o poder de Deus só se envolve com coisa da terra. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não pode ficar no ambiente espiritual. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende um crente falando com um macumbeiro. Gente que não está preparado para ver o poder de Deus não entende uma jovem dando atenção a uma menina que não é crente. Gente que não está acostumado com o poder de Deus não entende uma menina santa de Deus dando um tempo na hora do recreio para dar atenção a alguém que não é santo. Muito pelo contrário, está na lama do pecado. Quem não tem poder de Deus não entende. E começa a pensar: como é que essa irmã está falando com aquela mulher? Como é que esse irmão está entrando na casa daquele varão? Como é que essa jovem está andando com aquela fulana de tal? Os discípulos estavam mais ou menos assim. Então Jesus vai dizer para eles: vai comprar comida, porque de coisas da terra vocês entendem. E eles saem e vão comprar comida. E depois que eles se ausentam, a obra começa a ser feita. Sabe por quê? A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Eu vou repetir esta palavra na autoridade que Deus está me confiando nesta noite. A obra não pode ser feita por gente preconceituosa. Quer ver a obra de Deus andar? Coloca os preconceituosos para fazer coisa da terra. Porque se botar eles para fazerem as coisas espirituais, eles não entendem. A Bíblia diz que Jesus manda eles partirem. Por quê, gente? Olha para cá. Porque eles ainda não tinham poder suficiente para ver a manifestação daquilo que Jesus estava prestes a fazer através da vida daquela mulher pecadora. Oh, aleluias. Então Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém. Eu tenho uma palavra muito objetiva nessa noite. O Senhor está dizendo, e eu vou ser categórica, porque evangelho tem que ser no populacho, que é para todo mundo entender.
Gente sem poder não pode sair para fazer seminário. Gente sem poder não pode aceitar Jesus hoje e querer pregar nas igrejas amanhã. Gente sem poder precisa ficar envolvido em Jerusalém, aprender, crescer, orar junto, esperar, anunciar bastante até a hora de Jesus cumprir a sua palavra. Em contrapartida, eu também nesta noite preciso dizer que gente com poder não pode ficar com os pés amarrados em Jerusalém. Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, mas não é a vida toda, porque a vossa Jerusalém não é mais nesta terra, mas é a celestial que de Deus desce adornada. Fiquem em Jerusalém, mas não é para sempre. Fiquem em Jerusalém, mas não morem em Jerusalém, porque Jerusalém vai ser lugar de passagem para vocês e não de estadia. Esta Jerusalém, nesta época da igreja moderna, tipifica o lugar em que eu faço parte. Você sabia que um bom judeu e alguém que de fato e de verdade respeita a cultura judaizante e que de fato e de verdade é judeu, ele precisa ir a Jerusalém todos os anos, pelo menos uma vez por ano? Para quê? Para trazer memória da capital, para trazer memória das suas origens, para trazer memória do seu sacrifício. Só que, escute isso aqui, nestes dias e falando acerca desta igreja de hoje, nós precisamos compreender que para o crente de poder, Jerusalém é lugar aonde eu passo, é lugar onde eu sou cheio de poder, é lugar onde eu me confraternizo, é lugar onde eu me reúno com os meus irmãos, é lugar onde eu faço congresso uma vez por ano, é o lugar onde eu faço a festa. O que eu não posso é, depois de ter recebido o poder da parte de Deus, ficar com a minha vida amarrada em Jerusalém. Por que, irmã Camila? Porque senão Samaria vai ficar abandonada, Judeia vai ficar abandonada e os confins da terra vão ficar abandonados. E o que eu não entendo e o que nós não podemos aceitar é que eles precisaram esperar porque a promessa ainda não tinha se cumprido. Diga para pelo menos 2 pessoas: mas já cumpriu. Não, você não disse, você ficou me olhando. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mas já cumpriu. E o que nós não podemos aceitar é vivendo um momento da última hora da igreja na face da terra, aonde, sabendo que a promessa já se cumpriu, ficarmos presos e amarrados em Jerusalém, impedidos de fazer a obra de Deus por causa de religiosidade e de preconceito. Deus colocou na minha boca uma palavra de liberdade, uma palavra de libertação para esta noite. E o que o Senhor está me dizendo é: depois que você for envolvido do meu poder, depois que você for cheio do Espírito Santo, Jerusalém vai ficar pequena para você. Você vai ter que começar a passear na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vai ganhar os samaritanos para Jesus, vai ganhar os galileus para Jesus, vai visitar os confins da terra. Fiquem, mas só enquanto vocês não recebem poder. Escute isso aqui: aonde é que o poder vai se manifestar? Em Jerusalém. Aonde é que o poder vai se manifestar? Mas uma vez o poder manifesto em Jerusalém, manifestou-se na minha vida. E uma vez manifesto na minha vida, aonde eu estiver, este poder se manifesta também através da minha vida. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. A Bíblia vai dizer que eles estavam muito maravilhados. Escute isso aqui: e eles ainda estavam muito fitos à presença de Jesus. Mãe Camila, onde Jesus está? Jesus está aqui? Não, Jesus não está aqui. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus Pai nosso Senhor, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Jesus não está aqui, Jesus está lá. Irmã Camila, e quem está aqui? Diga: o Espírito Santo. Você não falou. Quem está aqui? Quem está aqui? E o Espírito Santo está disposto a nos encher de poder. O Espírito Santo está disposto a fazermos de nós uma bomba para a nossa geração. O Espírito Santo está disposto a usar a tua vida para influenciar toda a sua classe, quiçá todo o seu colégio. O Espírito Santo está disposto
Eu vou trocar a palavra disposto para cheio de vontade. O Espírito Santo está cheio de vontade de usar você para os teus familiares que ainda não são crentes. O Espírito Santo está desejoso de fazer uma obra de Deus em toda a tua vizinhança através da tua única vida. E alguém aqui pode pensar: irmã Camila, mas na minha casa só eu sou crente. Já é o suficiente para todo mundo saber, e Deus também, inclusive o inferno, que já é o suficiente para Deus fazer uma obra tremenda. Quando Deus quer fazer coisas grandes, Deus não precisa de muitas pessoas. Quando o pecado entrou no mundo, foi por uma pessoa. Quando ele saiu do mundo, foi por intermédio de uma pessoa. Quando ele entrou em Gadara, ele precisou de apenas um endemoniado liberto para poder pregar a palavra em Decápolis, ou seja, em 10 cidades. Quando ele precisou fazer uma grande obra, ele utilizou homens separados, poucos homens, para que uma grande obra fosse feita. Quando o pecado saiu do mundo, Deus não usou muita gente, ele usou apenas um único homem para que a palavra de Deus fosse manifesta. O que Deus está dizendo é: eu não preciso de muita gente, eu só preciso de alguém que esteja disposto a se encher do Espírito Santo. Só um. Eu já me proponho. Quantos mais querem se dispor nessa noite? Oh, aleluias, aleluias. Esta igreja aparece nesse contexto anunciando. Esta igreja aparece nesse contexto profetizando. E esta igreja aparece neste contexto orando. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai se ausentar da presença deles. Os pés dele começam a sair do chão e Jesus começa a flutuar. Jesus começa a subir. Não é David Copperfield, não é mágica, não é Mr. M, é nada mais, nada menos do que o poder genuíno de Deus. Ele vai tirando os pés do chão e ele começa a subir, subir. Diga: Jesus subiu. Você não falou. Diga: Jesus subiu e sumiu. Diga: subiu e sumiu. Jesus subiu e sumiu, e isso foi um espetáculo. Diga: um espetáculo. Gente, isso foi um espetáculo da glória de Deus. Pare para pensar em uma era e em uma época onde ninguém tem noção, onde ninguém nunca viu uma coisa dessa. De repente Jesus começa a sair do chão, e de repente Jesus começa a subir, e a Bíblia diz que os anjos vão adiante dele, e de repente o céu se abre, e Jesus passa pelas nuvens e some. E a Bíblia vai dizer que isto aconteceu à vista deles. É um espetáculo, não é? É para dar glória a Deus ou não é? É coisa do Cristo ressurreto ou não é? É coisa daquele que ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte ou não é? Ele está glorificado, ele está tremendo, ele está cheio de poder, ele está indo para a destra de Deus Pai. E depois de ter comido e conversado com os discípulos, a Bíblia diz que ele se retira pelas nuvens. É muita glória, é muito poder, é um espetáculo da glória. Só que acaba, escute isso aqui, só que acaba. Jesus subiu e sumiu. Jesus subiu e só que eles estão extasiados pelo espetáculo da glória. Por que eles estão extasiados pelo espetáculo da glória? Porque Jesus sempre age com muita glória. É muita cura, é muita cruzada, é muita unção, é muito evangelismo. E sabe qual é o problema? O problema é que agora ele está subindo e está sumindo. E conforme ele vai sumindo, a impressão que dá é que a glória está indo, o poder está indo, a unção está indo. A impressão que dá é que a cura está indo, é que a manifestação dos milagres está indo, porque tudo isto eles tinham focado em Jesus. E agora Jesus sumiu. E a Bíblia diz que eles ficam parados, olhando para o alto. Jesus subiu e sumiu. E 2 anjos que deveriam ter subido, não subiram, ficaram aqui na terra. Por quê? Porque eles perceberam
que os discípulos ficaram paralisados com o que eles acabaram de ver. Então a Bíblia vai dizer que esses seres param do lado de Pedro e dos varões galileus que se encontravam presentes e diz assim para eles: varões galileus, o que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabes que este mesmo Cristo que viste subir as nuvens, da mesma forma como vistes subir, ele também há de voltar? Só que eles não deram glória a Deus. E se você estivesse no lugar deles, você também não daria. Por dois motivos. Um deles é porque o que o anjo está falando não é uma palavra de ânimo, mas é uma ensaboada, é uma correção. O que os anjos estão querendo dizer é o seguinte: o que é que vocês estão fazendo parado, olhando para a altura de alguém que nem mais está aqui, já foi embora? O que é que vocês estão fazendo olhando para alguém que não está aqui? Porventura vocês não sabem que esse mesmo que foi vai voltar? O que os anjos estão querendo dizer é o seguinte: e quando ele voltar, ele vai encontrar vocês assim, apalermados, olhando para o céu. O que os anjos estão dizendo, e a conotação profética deste momento, significa, sabe o quê? Obra de Deus não se faz com espetáculo. Obra de Deus não se faz com manifestações grandiosas. Sabe por quê? Espetáculos passam, congressos são maravilhosos. A gente sai dos congressos extasiados do poder de Deus. Quem está trabalhando no congresso, então, parece que vive o congresso mais quando passa do que quando ele está acontecendo. Fica falando do hino, e aquele dia, aquela hora e aquela palavra. Parece que só quando passa que a gente começa a ruminar tudo que a gente recebeu, porque o espetáculo é muito grande, os hinos são perfeitos. Tem culto igual celebração de congresso? Não tem, não. É telão todo dia, pastor? É telão todo dia? Não, não é. É telão no congresso, é telão na festa. É um espetáculo da glória de Deus. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da apresentação triunfante do nosso Senhor. Estamos falando de dias específicos, para glórias específicas, para manifestações específicas. Ninguém faz um congresso esperando a mesma manifestação de um culto de terça-feira. Ninguém faz um congresso esperando a mesma manifestação de uma escola bíblica dominical. Todo mundo que faz um congresso faz um aparato maior para poder receber uma coisa maior, para poder adorar maior, para poder adorar melhor, perdão, sempre maior. Só que isso passa, porque a igreja não vive de congresso, igreja não vive de espetáculo. Quem está me entendendo, diga eu. Verdade ou não, gente? Quem está me entendendo, diga eu. É mais ou menos a mesma coisa. O que Jesus está dando para eles através daquele acontecimento é uma impulsão. Sabe qual é o propósito dos congressos e das festas? Impulsionarem a gente para frente. A gente parece que sai deles mais crente. A gente parece que sai deles mais ungido. A gente parece que sai deles mais transformado. A gente parece que sai deles mais convertidos. Só que o evento passa. E o que é que fica, irmã Camila? Fica o resultado do que nós podemos viver nos dias de espetáculo da glória. Porém, nós não podemos achar que viveremos a vida toda apenas no espetáculo da glória. Quando os anjos estão dizendo para eles: o que é que estás olhando para a altura? Ele está dizendo assim: passou, agora vai trabalhar. Passou, agora vai fazer a igreja. Passou, agora vai colocar em prática o que vocês aprenderam. Eu gosto muito de congresso de festa porque a gente aprende muita coisa neles, mas a gente só tem a oportunidade de demonstrar o quanto a gente recebeu quando ele acaba. Porque hoje está todo mundo aqui, hoje eu estou aqui, e eu só vou ter a oportunidade de demonstrar tudo que eu recebi nesse congresso quando eu voltar para minha casa. Porque é lá que vai se manifestar não o espetáculo da glória, mas o que a glória causou em mim depois do espetáculo. Você quer ver se o congresso é bom? Hoje é domingo, vai até segunda-feira. Qual é o próximo dia de culto da semana seguinte? Terça-feira. Quer ver se o congresso foi bom? É a gente ver na terça-feira todos os jovens que estão aqui hoje de novo. Sabe quando a gente vê se o congresso é bom? Porque eu sei que as irmãs também estão no congresso. É quando na terça-feira todas aquelas que não trabalham, estudam ou fazem faculdade estarem aqui com o mesmo ímpeto que estavam antes do congresso. O que Jesus está dizendo através desse cenário profético é: o que os anjos estão dizendo é: ele subiu e sumiu, mas vocês ficaram. E o que é que vocês vão fazer? O que eles estão dizendo é: ele já está na glória, mas vocês estão na terra.
que eles estão dizendo é: ele ensinou, ele pregou, ele ungiu, ele discipulou, agora é a vez de vocês. Dá uma catucada em quem está ao seu lado e diz: para de olhar para o alto. Você não falou, que é isso? Tá com medo, crente? Catuca esse crente e fala para ele: você vai me ajudar a entregar esse rolo. Catuca ele e fala para ele: para de olhar para o céu. Não falou, ainda tá com medo. Pega na mão dele e diga: para de olhar para o céu. Agora pega o seu pezinho direito, pega o pezinho direito, dá uma batidinha assim no chão, bate, bate. Agora diga assim: eu sou da terra. Eu sou da terra. Escuta isso aqui, meu filho. Você vai para o céu, mas enquanto o céu não chega, você é da terra. E a manifestação do poder de Deus vai se dar na terra. A manifestação do poder de Deus vai se dar na terra. Davi disse: pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor. Aonde? No céu? Não, na terra dos viventes. Jesus está dizendo: eu quero dar para vocês poder, mas é para vocês viverem na terra. No céu não precisa fazer cantina, cantina é para fazer na terra. No céu não precisa se reunir em oração, oração é para se fazer na terra. No céu não precisa cantar hino, cantar hino é para terra. Porque lá, irmão, a gente canta sem obrigação. A gente canta porque os anjos já cantam antes da gente. Mãe Camila, o que isso significa? Eu vou ser bem clara. O que o Senhor está dizendo é: depois da promessa que eu deixei e se cumpriu, o que é que você está fazendo com o cumprimento da promessa? É muita espiritualidade e às vezes pouco trabalho. E nós precisamos entender que obra de Deus não é feita só com espiritualidade, é também feita com trabalho. A Bíblia diz que a fé, a manifestação da fé sem obras, ela é o quê? Morta. O que a Bíblia está dizendo é que igreja se faz com trabalho, reino de Deus se faz com trabalho, milagre acontece com trabalho. Oração de cura se faz com trabalho, vida de intimidade com Deus é com trabalho. Ou você acha que dedicar durante um dia agitado, meia hora ou uma hora de devocional para Deus é fácil? Quem aqui tem vida com Deus sabe que não é fácil não. Isto requer trabalho. Você acha que ensaiar esses hinos para o congresso e vir para cá cantar assim não é fácil? Não é fácil não. Isto requer trabalho. E o que o Senhor está dizendo, e o que os anjos estão dizendo, é que os rudimentos da igreja primitiva vão estar baseados no trabalho. Mas Camila, o que isso significa? O que os anjos estão dizendo para Pedro e os galileus é: vai trabalhar. E a Bíblia diz que saindo dali, eles precisam primeiro fazer uma coisa. Eles sentem essa necessidade. Sabe por quê? A igreja, como eu já disse aqui, ela não prevalece nos dias de espetáculos da glória, mas ela prevalece no trabalho. A Bíblia vai dizer, depois da descida do Espírito Santo, que a igreja crescia dia a dia. A igreja crescia dia a dia. A igreja crescia dia a dia. Por que a igreja crescia dia a dia? Porque a Bíblia vai dizer que a igreja orava. Igreja não cresce a partir de grandes manifestações. Igreja cresce com um trabalho feito dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Esse congresso foi preparado de um dia para o outro? Esse congresso vem sendo preparado já há algum tempo, dia a dia. A oração que Jesus nos ensina, deixando, é do Pai Nosso, e Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia. Constância. O que o Senhor está dizendo é que a igreja poderosa não será poderosa apenas pelas línguas estranhas. A igreja poderosa não será poderosa apenas pelas curas. A igreja poderosa não será poderosa apenas pelas cruzadas dos milagres. O que Ele está dizendo, ensinando para nós, é que a igreja poderosa, ela será poderosa se ela se mantiver constante no dia a dia. E como é, irmã Camila, que eu consigo ser constante dia a dia? Só tem um jeito, mocidade. Só tem um jeito, igreja. Só tem um jeito, pastor Paulino. É na oração. Sem oração é impossível. Sem oração é impossível. Eu venho aqui da parte de Deus com uma palavra muito simples nesta noite e muito objetiva. O Senhor me trouxe aqui para poder dizer que os rudimentos da igreja
que a base da igreja, os alicerces da igreja, a manifestação do poder do qual a igreja, os jovens, eu, você, desejamos realizar através do nome de Jesus, ele não se dará por outro meio se não for por intermédio da oração. Nós precisamos voltar à prática da oração. A verdade é que a igreja tem perdido o fluxo da oração. A verdade é que com o passar dos dias nós temos perdido o dinamismo da oração. A gente sua para capinar quintal, a gente sua para arrumar casa, a gente sua para lavar louça, mas ninguém sua mais para orar. Eu gosto daquele tempo quando a gente toma banho, ou quando é bom quando isso acontece. A gente toma banho e vai dobrar o joelho antes de dormir, dizendo assim: já tomei banho, agora vou orar e vou dormir. Mas só que quando entra em oração, ora tanto, começa a pingar tanto, começa a suar tanto, que depois da oração tem que voltar para o banheiro e tomar outro banho, porque enquanto orava suou de tanto fluxo que tinha na oração. A gente gasta ímpeto, a gente gasta vontade, a gente gasta dinamismo com tanta coisa que não acrescenta na nossa vida. Por que é que não vamos gastar ímpeto, vontade, suor, lágrimas, joelho com a nossa intimidade com Deus? O Senhor quer manifestar o seu poder, mas nesta noite ele me trouxe aqui, não apenas como pregadora, mas como profetisa da verdade, para poder dizer a mim e a você: volte a orar. Avivamento se faz com oração, cura se realiza com oração, a igreja enche com oração, as almas são salvas com oração. Deus responde a oração do crente que tem a sua voz identificada no céu. Escute isso aqui: orar com a igreja é muito bom, mas não é a mesma coisa. Eu preciso fazer a minha voz ser identificada no céu, e para que isto aconteça, eu preciso orar, e orar sozinha. Eu vou ser muito sincera com o que Deus está me mandando dizer. Tem gente que na igreja está cheio de poder, mas não pode entrar em Jerusalém, porque só tem, não pode entrar em Samaria, porque só tem poder em Jerusalém. Eu conheço gente que na consagração expulsa demônio de qualquer um, mas dentro de casa não consegue atravessar 2 metros do quarto para o banheiro porque tem medo de escuro. Eu conheço gente que dentro da igreja pula igual pipoca, sapateia no poder, fala com autoridade, mas dentro de casa não sabe o que é passar 30 minutos de joelho no chão, falando com o Senhor. E aí algumas áreas da nossa vida se desenvolvem, mas só se desenvolvem em Jerusalém. E Jerusalém é muito pouco para manifestar poder de Deus, porque Jerusalém já tem poder. Eu preciso manifestar poder aonde ainda não tem poder. Como é que nós vamos fazer isso, irmã Camila? Nós vamos fazer isso por intermédio da oração. A Bíblia diz que no versículo de número 11, logo que Jesus é assunto aos céus e eles recebem essas palavras dos anjos, a Bíblia diz, versículo de número 14: e saindo dali, voltaram para Jerusalém e perseveraram unânimes em oração. Perseveravam unânimes em oração. A descida de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, sabe como que ela aconteceu? Ela aconteceu na constância da oração. A gente quer falar tanto sobre a igreja primitiva, e a gente fala sobre o poder da igreja primitiva, sobre a glória da igreja primitiva, mas esquecemos das bases da igreja primitiva. E as bases da igreja primitiva estão no hábito da oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. A Bíblia diz que Pedro estava preso, e estando ele preso, enquanto estava pronto para ser entregue ao sinédrio, a Bíblia diz que a igreja orava. Mas não orava 5 minutos e parava, não. Não orava 15 minutos e ficava abrindo o olho, não. Não orava 10 minutos e parava para atender telefone, não. A Bíblia diz que a igreja fazia constante oração por Pedro. Não orava segunda e parava na terça e retornava na quarta, não. Não é que orava na quinta e parava na sexta e retornava no sábado, não. A igreja se mantinha constante em oração. E a Bíblia diz que enquanto a igreja se mantinha constante em oração, Deus enviou um anjo até a cadeia.
cadeia, libertou Pedro das algemas, tirou ele de lá, vestiu a sua capa e lançou ele aos braços da liberdade. A Bíblia diz que enquanto a igreja estava dentro da casa dos irmãos orando, ele bate na porta. Uma menina atende, quando vai atender, ela fecha a porta na cara dele de tão assustada, e ela diz: olha gente, sabe quem está aí na porta? Pedro! Quem foi que tirou Pedro da cadeia? Diga: a oração. Vou perguntar de novo: quem foi que tirou Pedro da cadeia? Quem foi que tirou Pedro da cadeia? Atos dos Apóstolos 4:31. Eu vou falar só de Atos, porque eu quero que nós entendamos que o tempo da graça, a vivência da graça, da abundância do Espírito Santo não nos ausenta de uma vida de oração. Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 31. A Bíblia diz que por segunda vez agora Pedro foi preso, e João também. E depois de ter sido soltos diante do Sinédrio, eles começam a pregar a palavra de Deus. E depois de pregarem a palavra de Deus, eles fazem uma oração. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, enquanto eles oravam, as pessoas começaram a ser curadas. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, a Bíblia diz que a igreja foi edificada. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, muitos foram renovados. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, muitos gentis se salvaram por intermédio da palavra e da oração. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, de repente o Espírito Santo começou a batizar, e todos os que estavam no lugar foram cheios do poder de Deus. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu enquanto eles oravam. Atos capítulo 14 versículo 20. Paulo e Barnabé estão em Listra, e depois de Paulo ter sido apedrejado por ter pregado o evangelho, a Bíblia vai dizer que ele foi tido como morto. E estando morto, lançaram ele como se fora morto para fora da cidade e deixaram ele jogado no chão. E a Bíblia diz que os servos do Senhor que existiam naquele lugar começaram a se levantar em direção aonde Paulo estava. E ali nós vamos ver a identificação do primeiro círculo de oração. Eles começaram a fazer uma roda, deram a mão em volta de Paulo, e ali eles começaram a orar. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, Paulo se levantou. Oh, se você não consegue glorificar através do intermédio da oração, está entre nós a constatação de que temos orado pouco. Ele se levantou, irmãos, sem eletrocardiograma, sem remédio do coração debaixo da língua, sem choque elétrico. Ele levantou. Quem foi que levantou Paulo? Quem foi que levantou Paulo? Quem foi que levantou Paulo? Atos dos Apóstolos capítulo de número 16 versículo 25. Paulo está preso e agora com Silas, e os dois estão na prisão. E a Bíblia diz que estando eles lá perto da meia-noite, começam a clamar, e enquanto um ora o outro canta, enquanto um canta o outro ora, enquanto um ora o outro canta, e de repente ouviu-se um terremoto. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Que terremoto, quando vem, destrói tudo, verdade ou não? Mas se você for parar para avaliar o contexto da liberdade de Paulo e Silas na prisão depois do movimento do terremoto, leia depois o texto em casa, e você vai ver que o terremoto veio só para soltar tramela. Eu nunca vi terremoto assim na minha vida. Um terremoto que treme, não quebra a coluna, treme, não quebra a prisão, treme, não amassa a porta de cárcere, treme, não abre o chão, tremeu só para abrir tramela de porta. Eu nunca vi isso. Olha o que a Bíblia vai dizer: que as algemas se lhe romperam, ou seja, tremeu e caiu, e as portas dos cárceres foram abertas. Ou seja, é um terremoto que só abriu a tramela. Sabe o que é isso? A oração faz um grande mover para agir em coisas específicas. Não, você não entendeu, você não entendeu. O Senhor está dizendo que a oração, ela faz um grande mover, um grande tremor. E na verdade,
muitas vezes ela faz um grande tremor, mas para agir em coisas específicas. Tremeu tudo na oração, mas tremeu só para abrir tramela de porta. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: nós vamos orar. Não, desse jeito nem eu orava com você, não me leva a mal não. Quem tem vontade de orar e depois dessa palavra entende que precisa orar, pega na mão do irmão e diga assim: nós vamos orar. Oh, aleluia. Aleluias. Oh, aleluias. O que eu não posso fazer por intermédio da palavra, Deus pode fazer, mas só fará por intermédio da oração. Gente que não tem fluxo de oração é muito triste. Eu vivi muitos anos da minha vida sem fluxo de oração. E você identifica uma pessoa que não tem fluxo de oração assim, ó. Dentro da igreja você já percebe ela. Pastor conhece quem tem fluxo de oração e quem não tem. Porque quem está aqui em cima às vezes é impelido a orar de olho aberto, para poder ficar de olho no que está acontecendo, porque é responsável pela igreja, não é verdade? E quem está aqui em cima logo percebe quem não tem fluxo de oração. Porque quem está embaixo não precisa abrir o olho toda hora, porque tem porteiro lá e tem pastor aqui. É só se envolver no fluxo da oração. Mas quando diz assim: vamos orar, fecha os seus olhos, curva sua cabeça. Ele fecha o olho, curva a cabeça, e de 1 em 1 minuto ele abre, olha, fecha. Abre, olha e fecha. Abre, olha e fecha. Se passar uma criança bonitinha, oh, que bonitinha, mané. Aí ele abre e fecha. E se alguém catucar, ele para. Não me catuque quando eu estiver orando não, senão você vai ficar sem graça. Pode me catucar, pode me furar, que eu não abro o meu olho. Eu estou falando com Deus. Se a gente não interrompe nem gente falando com gente, que fará gente falando com Deus? Irmã Camila, qual é o valor da minha oração? O valor que eu dou para ela. Irmã Camila, o que a minha oração pode fazer? A minha oração faz o que eu digo que ela pode. Como assim, irmã Camila? Já viu gente que oferece e sempre dá para o outro a oração da sobra? O que é a oração da sobra? A igreja moderna é uma igreja muito imediatista. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Qual é o lado bom, irmã Camila? O lado bom é que os crentes estão mais eficazes. Quando alguém chega para você dizendo que está passando por provação, você não quer só orar. Você quer dar um dinheiro, você quer passar no mercado, você quer dar uma assistência social. Verdade ou não? Verdade ou não? Verdade, a gente quer logo ajudar. Porém, isso não nos exime de orar e de entender que a oração vem antes da eficácia do momento. Eu vou dar um exemplo para você. Tem crente que quando a gente precisa da oração dele ou da ajuda dele, a gente chega para ele e diz: olha, eu vou dar um exemplo. Eu estou com um cheque para bater e minha conta está sem dinheiro e está sem fundo. Aí eu chego para Débora e digo: Débora, eu estou ruim demais, Débora. Eu estou com um cheque para bater na minha conta, o cheque vai bater lá e eu estou sem fundo para cobrir. O que eu vou fazer? Se a Débora é crente de verdade, é minha amiga e quer me ajudar, ela pega aquele cheque, pega um dinheiro que ela tem, me empresta se ela puder, e eu cubro aquele cheque. Amém. Só que nem sempre nós podemos, amém ou não amém? E às vezes Deus permite justamente a escassez para diminuir o tamanho do nosso poder, porque senão o poder dele não aparece. Porque o poder de Deus só se manifesta na nossa fraqueza. Tem que estar fraco. Alguém diz assim: irmã Camila, eu estou orando e não melhora. É porque Deus quer fazer milagre. E quando Deus quer fazer milagre, espere a coisa ficar pior. Irmã Camila, se a coisa estiver pior, o que eu faço? Vai orando. Por quê? Porque a oração estreita, a oração aperta a bênção de Deus. Aí se eu chego para Débora um dia e confesso para ela uma necessidade que não é dinheiro, que não pode ser coberta, deixa eu ver aqui, uma enfermidade. Débora, eu estou sabendo que eu estou com uma enfermidade e é estágio terminal. O médico já disse que não tem remédio, não tem nada que possa me curar desta enfermidade. E agora, Débora? Aí quando a Débora não tem nada para fazer por mim, eu e a Débora, a gente quer fazer assim, ó. Vamos supor que é a Débora que está enferma, que é a Débora que está em estágio terminal. Aí eu digo assim: poxa, Débora, mas não fica assim não. A gente dá aquela batidinha no ombro do colega, diz assim: fica assim não, porque eu vou orar por você. É a oração da sobra. Como assim a oração da sobra? Já que eu não tenho nada que eu possa fazer por você, eu vou orar. Você está doido, rapaz? Doido, irmã? Você está. Por quê? Pare de achar que a oração é o resto do que você podia fazer. E comece a entender que a oração é mais forte do que o que você podia fazer se tivesse.
Camila, qual é o valor que tem a minha oração? O valor que eu dou para ela. Se o que eu quero dar para Débora é oração de sobra, e eu vou bater no ombrinho dela com, eu queria fazer alguma coisa, mas já que eu não posso, eu vou. Não é assim que a gente faz, gente? Que desgraça de oração é essa? Não leva a mão não, mas essa oração não cura nem dor de cabeça. Essa oração não anima nem o espírito. Esta oração não alegra nem a alma, porque é oração do resto. E a igreja está começando a entrar no costume de fazer oração do resto. Irmão, porque a gente não pode fazer nada, a gente só pode orar. Então vamos orar e não acontece nada. É lata vazia. Por quê? Porque você não sacou a oração da prioridade, você sacou a oração do resto. Você disse, já que eu não tenho nada, eu vou orar. Não. Tendo ou não tendo, a minha dinâmica é orar. Sabe do que eu gosto e o que eu aprendi? Minhas maiores lições vieram de gente simples. Quando eu estou num processo muito grande, às vezes eu procuro gente que não pode curar minha doença, gente que não pode comprar meu remédio, gente que não pode cobrir o cheque sem fundo da minha conta. Mas é um tipo de gente que quando saca a oração, não saca do resto, saca da estante de cima. É gente que eu bato na porta, é gente que come sardinha, às vezes não está nem comendo picanha, está passando na prova. Mas é gente que quando eu bato na porta e digo assim, minha amada, estou passando por isso e por isso, eu chego abatida, eu chego triste. Mas aí a amada olha para mim e diz assim, peraí, não fica assim não, porque nós vamos orar. Eu até me ajeito, que a pessoa fala com tanta autoridade que eu até creio. Eu digo, não, essa daí então, quando ela começa a orar, ela diz assim, agora volte para casa porque Deus vai mandar a resposta. Eu tenho uma amiga especial que ela não aceita orar e não tem resposta. Ela diz, volte para casa porque eu pedi para Deus essa semana ainda e Ele vai dar resposta. Irmãos, eu volto para casa, não passo uma semana, o telefone toca. Quem é? A resposta da oração que a irmã fez por mim. Quem é esse tipo de gente? É gente que entende que oração não é a sobra. É gente que entende que a igreja não sobrevive com a oração da sobra. É gente que entende que a igreja vive com a oração da prioridade. Pegue na mão dessa pessoa de novo e diga para ela com mais firmeza. Diga, nós vamos orar. Diga com mais firmeza, nós vamos orar. Irmã Camila, qual foi o propósito dessa noite? Escute para cá porque eu tenho um propósito. E Deus tem um propósito. O propósito dessa noite é sairmos deste culto e deste congresso de avivamento com o nosso coração incendiado pelo desejo da oração. Eu quero profetizar, tem gente aqui para receber? Eu quero profetizar que Deus vai te despertar de madrugadas sem sono, e você vai começar a levantar e vai orar na madrugada, e Deus vai te mostrar segredos e coisas grandiosas na madrugada. Eu quero aqui profetizar que meninas que estão pedindo a Deus uma vida de oração, jovens que querem exercer o poder de Deus, que você vai dobrar os seus joelhos e a sua oração vai ser ouvida, porque a sua voz será identificada no céu e reconhecida pelos anjos e até por demônios. Eu quero profetizar que quando esta igreja se reunir neste templo para começar a orar, o Senhor vai despertar anjos e vai enviar anjos para São João do Oriente para começarem a trabalhar em prol dessa cidade e das famílias que aqui estão. Eu quero profetizar que Deus vai levantar um centro de oração neste lugar através da sua vida. Quem acredita nisso fica de pé num salto de glória. Escute isso aqui porque eu quero fazer um convite. E esse convite não pode ser demorado, por isso eu vou ser bem específica. Eu vou pedir a minha irmã Lucinha para deixar um louvor preparado, para lembrarmos aqui do que Paulo e Silas fizeram enquanto estavam edificando os rudimentos da igreja primitiva. A Bíblia diz que na prisão eles cantavam e eles oravam e nossa irmã Lucinha vai cantar, e enquanto ela estiver cantando, nós vamos estar? Enquanto ela estiver cantando, nós vamos estar? Escute bem o que nós vamos fazer. Eu quero fazer aqui 2 convites. Tem gente que está aqui dentro que já ora, já tem vida de oração, tem recebido vitórias, tem orado pela igreja, tem pedido pela igreja.
Eu quero pedir que Deus leve essas pessoas a águas mais profundas. E que vocês sejam pessoas cheias do poder de Deus, não apenas em Jerusalém, mas Judeia, Samaria. Fala o nome de algumas cidades vizinhas aqui para mim, por favor. Fala aí. Iapu, qual mais? Caratinga? Patinga. O que foi? Sabe o que nós vamos fazer hoje aqui? Você que já é um crente de oração, você vai começar a clamar esses nomes na sua boca. E você vai pedir o Senhor, para o Senhor começar a enviar igrejas com poder para estes lugares. Igrejas que... Mas escute isso aqui, gente. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não é oração sem poder, não. É oração com poder. Não é aquela oração que abre olho e fecha o olho toda hora, não. Não é aquela oração olhando para o relógio para ver se já está na... Não. É oração de poder. É oração de quem quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. É oração de quem quer ser renovado. É oração de quem vai receber cânticos espirituais. É oração de quem vai ser impactado. Oração de poder.